Pessoal, essa é a Sabrina e ela é fisioterapeuta. Fala um pouco sobre você pra gente. Então, eu sou fisioterapeuta, né, RPGista, trabalho com reeducação postural há 18 anos, tem muito tempo que eu trabalho somente com isso. E foi mais porque veio isso para mim, né? Na verdade, eu fiz uma pós-graduação em UTI neonatal, mas nunca participei dessa área, nunca atuei nessa área. E aí surgiu a oportunidade de estar fazendo o curso em 2002, e desde então, tudo que aparece, vou chamar Sabrina para trabalhar quando eu chego, RPG. E aí foi acontecendo, né? Trabalho com Aconteceu. RPG. Aconteceu, e eu, desde o início de 2002 que eu fiz o curso, eu já me apaixonei. Desde então, eu fiz mais outros 6 cursos, todos de RPG. Dei outros, não sei quantos, mas desde 2009 eu ministro o curso de RPG e atendo, né, aos meus pacientes várias patologias, né, que às vezes chegam para mim com a reeducação postural global. E o pessoal tá falando aqui, ótima professora, quem falou foi o Obrigada. Watts, e a V, ela falou desse jeito. Ela Obrigada. vê, Sabrina é top, honra de trabalhar com essa profissional. E eu também Obrigada. curso com Sabrina. Nossa, ela ó, É, uma ótima professora, Júlio explica foi meu muito bem. aluno. Nossa, Júlio é sensacional. Muito Cara, esse obrigado. cara me emocionou, ele é sensacional. Agradeço, de coração. Viu, Sá? A gente vai estar abordando aqui hoje, pessoal, sobre o RPG, que é a Reeducação Postural Global. E para a gente começar a abrir, eu gostaria de perguntar para você como surgiu o RPG. Ó, a reeducação postural global, na verdade, tem um método que antecede a reeducação, a RPG, que é o método Mézières, né, que foi criado lá na década de 40 pela francesa Françoise Mézières. Então, ela criou esse método com a finalidade de tratar as deformidades corporais naquela época, deformidades vertebrais naquela época, porque ela acreditava que os tratamentos que eram dados na época não tinham muito efeito. Né? Então, o que a Mézières colocou de princípios nesse tratamento? É que o paciente ele tinha que ser dono de si, dono do seu corpo, conhecer os seus movimentos e cuidar de si. Né? E ela introduziu também, além desse autoconhecimento que a gente tem que ter do nosso corpo, porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente conhece. Ela também introduziu a globalidade, né, que é o sistema aí de cadeias. Então, nós vamos tratar o paciente como um todo. Então, quando o paciente chega para a gente com uma dor em determinado local, nós vamos investigar aquele paciente ali, né, fazendo alguns testes e descobrir de onde que veio essa dor, qual é o princípio dessa dor. E aí nós tratamos através de um tratamento de maneira global nesse paciente. Quando eu digo que a finalidade do paciente é ele tomar conta de si, eu quero dizer com isso que o paciente ele tem que ter consciência corporal, ele tem que ser dono do seu corpo. No ato da avaliação, a gente deve pedir a esse paciente, quando a gente estiver avaliando o paciente, a gente tem que mostrar para ele onde é que estão os defeitos desse paciente. Por quê? Porque isso vai ajudar no meu trabalho como RPGista. Porque ele passa comigo, às vezes, 40 minutos, 45 minutos. O resto da semana ele está lá na casinha dele, no trabalho dele. Então, ele tem que se autocorrigir o tempo inteiro. Esse trabalho de autocorreção depende mais do paciente do que de mim. Que vai Não estar atendendo ele, às adianta, vezes, uma vez. Não adianta. não adianta você estar lá fazendo todo o seu trabalho e a pessoa chega lá na casa, senta, faz flexão, o tronco, Exatamente. sempre todo errado. Isso mesmo. Sabrina, mas é difícil, é muito complicado. No início, realmente é difícil. É como a gente estiver aprendendo. Por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir, você não sabe nem piscar e mascar chiclete ao mesmo tempo passar marcha. Você não sabe ouvir a música. A música do rádio atrapalha. Com o tempo, você já faz tudo automático. O que a reeducação postural faz? Ela vai desconstruir uma imagem que está lá no seu cérebro, que você é todo tortinho. A gente vai desconstruir essa imagem, que leva tempo. Por isso que eu digo, RPG não é de um dia para o outro. São meses de tratamento. Então, nós vamos desconstruir essa imagem e vamos dar uma nova imagem, né, para que o sistema nervoso central ali possa salvar aquela imagem ali. E com isso, você não consiga mais sentar errado, porque o próprio cérebro vai deixar, não, peraí, está errado, conserta.
né? Você começa no início, eu tento, mas eu caio. Eu tento, mas eu caio. Olha, hoje eu tentei e consegui. Por quê? Porque o seu cérebro automatizou aquilo ali. É a plasticidade cerebral. Nós vamos dar comando Neuroplasticidade. para o cérebro, né? O tempo inteiro a gente está dando comando para o cérebro, nós estamos ensinando o cérebro uma nova postura e ele tem aquilo ali aquilo ali como verdadeiro, né? Ele automatiza aquilo ali. E aí você começa a fazer tudo de maneira automática. Então, se você sentava... Eu falei para o você... pessoal esses dias sobre neuroplasticidade, a capacidade do cérebro tem aí de aprender, de adaptar. Sim, de aprender, de adaptar. Por isso que a pessoa passa, novamente, por exemplo, aí, a neuroplasticidade, a pessoa passa pelaquela rua e ela começa a detectar, olha, estou vendo o McDonald's, olha, estou vendo aquela empresa, só que não conheço aquela rua. Já passa a segunda vez, nossa, eu conheço, o McDonald's está ali. Olha, aquela empresa eu já conheço, já começa a conhecer a rua. E aí é a capacidade do cérebro aprender novamente, né? Adaptar. Exatamente. É a capacidade que o cérebro tem de aprender. Por isso que a reeducação postural é reeducar. Você vai reeducar o seu corpo, leva um tempo. Depois que você reeduca o seu corpo, o cérebro vai automatizar aquilo ali, vai decorar aquela nova postura. E aí você não consegue mais sentar errado. Porque você mesmo se sente incomodado com aquilo ali, né? Lembrando que a reeducação não é só você ficar bonito, né? Embora a Mézières, ela defendia muito o senso-inato de beleza. Ela dizia que aquilo que infere a pessoa, se a pessoa está torta ou tem alguma uma hipercifose torácica, aquilo ali não pode ser saudável. Ela falava isso, né? A gente, na verdade, a gente quer tirar a dor do paciente, é tratar o paciente. Se você vai ficar bonito ou não, tudo bem, quando não é uma consequência boa, né? A gente não é só fazer o paciente ficar com a postura bonitinha. É realmente tirar, dar qualidade de vida para esse paciente, tirar essa dor dele, né? É isso que a gente faz. E o que é o RPG? E para que serve? A RPG, né, veio então com o Philippe Suchard, ele aperfeiçoou o método da Mézières. Né? Na verdade, a Mézières, ela acreditava muito na cadeia posterior. Ela falava só de músculos tônicos, estáticos, que é realmente o que a gente visa na RPG. Só que o Suchard trouxe também os músculos dinâmicos, né? Fásicos, que então a gente vai tratar tanto essas cadeias tônicas, através de um tipo de contração, que é a isotônica excêntrica, e a musculatura dinâmica a gente trata na RPG através de uma contração isotônica concêntrica. De maneira que eu vou alongar e fortalecer a musculatura do corpo todo ao mesmo tempo. É isso que é globalidade. Tá? Então, a RPG é você tratar o paciente de maneira longitudinal, né? Você vai amaciar a musculatura desse paciente, que é uma musculatura tônica, rígida, estática, mas ela não é forte porque ela é encurtada. A Mézières acreditava que ela era forte, mas não é. O músculo encurtado, hoje nós sabemos que é o músculo fraco. Como que você vai, então, alongar, fortalecer um músculo tônico, rígido, se você não pode dar contração para ele? Você vai fortalecer ele no máximo da excêntrica. Né? Você vai fazer um alongamento, ao mesmo tempo que você está alongando ali, você está fortalecendo esse músculo. Então, a RPG visa tratar o corpo todo nesse sentido aí. E serve para diversas patologias, né? Hoje a gente tem pacientes com hérnia de disco, fibromialgia, pacientes com lombalgia diversa, cervicalgia, às vezes uma dor de cabeça cervical, né? Que a gente vê muito, que a paciente às vezes chega com problema de hérnia cervical e às vezes tem aquela dor, uma oclusão. A gente trabalha junto ali com pacientes, com fisioterapeutas, né? Que atendem DTM, a gente trabalha em conjunto, né? Então, são diversas patologias. Perfeito. E como pode ser utilizada a RPG? Como ela pode ser utilizada? Por quem? Não, como ela pode ser utilizada como você acabou de dizer, através de patologias como hipercifose, né? Sim. A gente faz a reeducação através de posturas. Na reeducação postural, nós temos 6 posturas. Né? De acordo com o tipo de cadeia muscular que a gente vai tratar, né? Nós temos aí os tipos de cadeias, que é o cadeia anterior, que ainda subdivide-se em a inspiratória e a cadeia anterior de quadril, a cadeia posterior, a cadeia superior de ombro, a cadeia anterior interna de ombro e a cadeia anterior de braço. Então, a gente vai trabalhar essas cadeias jogando o paciente em uma das 6 posturas.
né? A gente tem 3 posturas de abertura que trabalham as cadeias anteriores, 3 posturas de fechamento de ângulo que trabalham as cadeias posteriores. Então, através dessas posturas é que a gente faz um alongamento máximo, gerando tensão máxima nesse músculo. Quando a gente gera para alongar. Quando a gente gera tensão máxima nesse músculo, a gente consegue, né, liberar essa musculatura aí através de um sistema, né, que se a gente for entrar muito profundo aqui, aí já entra órgão tendinoso de Golgi, que envia um sistemazinho lá para o cérebro e ele faz com que esse músculo agonista ali que está sendo alongado, ele fique relaxado. Então, ele alonga o agonista que está sendo... ele relaxa esse agonista ali, o músculo que está sendo alongado, e contrai o antagonista para que esse alongamento seja mais eficaz. Então, tem toda uma fisiologia que é mais complicada, né? A gente for aprofundar... Demoraria um século para tentar explicar. Demais. Eu até poderia, se a live fosse umas 5 horas, eu ficaria aqui falando de órgão tendinoso de Golgi, né? Que ele é um receptor que vai lá pegar, enviar pela fibra nervosa aferente, tipo um Sim, nossa. Mas é seria 10 lives. Seria 10 lives, né? Seria 10 lives. Mas é mais ou menos isso. É através do reflexo, lembre disso, é através do reflexo miotático inverso, que ocorre esse relaxamento muscular geral, e aí, da musculatura tônica, né, que está sendo alongada, e a gente consegue quebrar essas retrações aí. E o porquê da respiração, Júlio? Por que é importante? Né? Não existe RPG sem respiração. Por quê? Não é porque respirar é bonito, estamos respirando. Não. É porque a respiração, ele vai acionar centros nervosos ali. Principalmente e vai oxigenar a musculatura, mandar mais sangue. Sim. Então, ele vai acionar aquele bulbo ali, que tem núcleos inspiratórios e núcleos expiratórios. Então, quando a gente faz uma expiração eficiente, a gente estimula esses núcleos expiratórios que deprime, que relaxa a musculatura tônica. Então, por isso que é importante expirar, né? Uma expiração até um pouquinho forçada mesmo, para que a gente relaxe essa musculatura tônica, que é a que a gente trabalha principalmente na RPG. Não que a gente não trabalhe a dinâmica, mas principalmente a tônica, né? E quantos minutos o paciente fica na postura? Já lembrando, são 6 posturas, pessoal. 3 abertas e 3 fechadas, né? Sim. E quantos minutos as pessoas, os pacientes, clientes, ficam em cada postura? Geralmente eu deixo, né, as posturas em descarga, né, que são posturas deitadas, em torno aí de 15 minutos para cada postura deitada, né? Às vezes, se o paciente precisar mais de cadeia aberta, eu deixo mais naquela que trabalha a cadeia aberta, por exemplo, deixo 15 na cadeia aberta e 10 na cadeia fechada. E depois eu faço as demais posturas, que são posturas mais pesadas, né? A postura sentada, por exemplo, é uma postura um pouco que exige mais do paciente, ela é uma postura mista, mas a gente considera ela de cadeia posterior, porque a gente fecha o paciente e alonga todos os músculos posteriores. Essa postura, ela pode ser repetida até 2 vezes. Antes eles repetiam 3 vezes, mas hoje a gente já sabe que pode repetir 2 vezes, que dá certinho sim. Então, assim, nessa postura sentada, que é uma postura de carga, geralmente o paciente não fica muito tempo, é em torno de 5 minutos, né? É menos tempo. Mas você pode parar, descansar e repetir também, se você quiser. E tem que ser gradativo, tem que começar devagar, ali tem que começar leve, depois moderado e vai progredindo. É uma progressão, certo? Isso. A gente começa sempre no limite do paciente. Então, eu vejo aí alguns pacientes que chegam para mim relatando: Deus me livre que eu vou sentir dor nessa RPG, já estou com medo. E não é bem assim. Às vezes é porque talvez ali o colega não soube respeitar o limite do paciente, porque isso pode acontecer, né? A gente sabe que pode acontecer. Talvez não teve aquela paciência. É um joguinho ali, bem de formiguinha. Você tem que ir aos pouquinhos, porque as retrações levam o tempo inteiro ali. Quando você quebra uma retração, o paciente para de respirar, aí você tem que trabalhar de novo toda a respiração, aí ele ganha um pouquinho mais de alongamento, aí você evolui, ele torna a parar de respirar, porque quando você tem uma distorção, ou né, o paciente torta, você vai lá e distorce, ele para de respirar. Quando você joga o paciente na postura e você evolui, ele torna a parar de posturar, porque qualquer alteração que você faz na postura, para ele é difícil demais. Eu costumo dizer com os meus alunos da pós e dos cursos:
Gente, um pouquinho que você está mexendo no seu paciente é um tantão que você mexe lá dentro. Então, você fica mexendo muito, não. Ele não dá conta, é só um pouquinho mesmo, né? A gente vai evoluindo aos poucos, respeitando ali o limite do paciente. Ah, mas eu vou ficar 10 minutos só nessa postura? Vai. E você vai explicar isso para o seu paciente desde o início. Você vai ficar. Vai mesmo. É bom que sai, meditando, respira. Tem que ficar, né? O paciente vai achar que eu estou enrolando ele. No ato da avaliação, você vai ter que explicar isso para ele. RPG é estático, é parado, eu vou te colocar na postura, você vai ficar tantos minutos na postura. Se você não conseguir, eu dou um jeitinho de adaptar, coloco um rolinho ali, mas você vai ter que ficar. Eu só não vou evoluir, né? Porque ele não vai aguentar. Avaliação, você tocou num ponto importante. Não tem como fazer RPG sem avaliar. Por quê? Tem que saber se a pessoa tem déficit na cadeia anterior ou na cadeia posterior. Aí tem toda uma avaliação para saber se ele tem todos os erros biomecânicos que acomete a parte anterior ou a parte posterior. E aí vai começar o RPG através dos métodos, né, das posturas. Isso. A avaliação, gente, é importantíssimo, não tem como, né? Eu vou fazer a avaliação. A alma do negócio. É a alma do negócio, eu tenho que saber. Eu vou fazer uma avaliação postural nele, bonitinha, igual aquela que a gente já sabe fazer. E aí eu pego o paciente e jogo em alguns testes específicos da reeducação postural para verificar retrações de cadeia anterior e verificar também retrações de cadeia posterior e das demais cadeias, né? Então, assim, quando o paciente me relata, né, que ele tem mais retrações de cadeia posterior, seja, ele é mais encurtado atrás, os seus músculos são mais encurtados atrás, então eu tenho que dar ênfase na cadeia posterior dele, né? Eu tenho que fechar o ângulo coxo-femoral. Então, se o paciente está aqui em pezinho, né, eu tenho que fechar ele, eu tenho que fazer isso aqui com ele. Ou eu faço uma asa delta, uma postura sentada, eu tenho que, né, então, fazer isso aqui com o meu paciente, eu tenho que alongar ele. Então, vou fazer isso aqui com o paciente. Dobrar ele. Literalmente. Né? Literalmente. Para poder trabalhar aquilo que ele tem mais dificuldade. Importante, toda vez que o paciente chegar para mim, eu vou trabalhar dos dois tipos de cadeias principais, que é a cadeia anterior e a posterior. Tá? Se o paciente for mais posterior, eu fico um pouco mais na postura posterior, eu faço mais posturas para a cadeia posterior, mas em todas as sessões eu devo trabalhar os dois tipos das duas grandes principais cadeias, que é a anterior e posterior. Tem as variações de abrir e fechar o braço. Se eu fecho o braço, eu trabalho a cadeia superior de... Não tem como nem mostrar, que seria perfeito. Se eu pudesse. Se eu fecho... Você abrange tudo isso aí perfeitamente. Eu vou tentar mostrar, sim, tudo. Então, assim, se eu fecho os braços, né, eu estou fechando os meus braços. Se eu coloco isso aqui em tensão máxima, eu alongo isso aqui tudo. E se eu abro os braços, né, com rotação externa, eu trabalho toda a cadeia antero-interna de ombro. Então, isso aí você vai trabalhar com o seu paciente também. Você pode fechar os braços do paciente se ele precisar, e isso você vai saber só no ato da avaliação. Você pode abrir, né, fechar ou abrir os braços, ou até mesmo também deixar os braços em posição de 45 graus. Se você não quiser trabalhar abrindo e fechando os braços, você tem essa opção. O paciente está lá, você coloca só 45, pronto, tá ótimo. Não tem pessoa olhando, pensa, não dói, isso nem é tranquilo. Outro ponto polêmico, tá, gente? Peraí, RPG não dói assim. É porque, não dói, eu juro. Olha, os meus pacientes não reclamam, eu juro pra você. É porque, olha, é outra coisa também que eu coloco muito no Instagram. Eu senti dor. Gente, é porque você não está respeitando o paciente. É simples, entendeu? Sim. Você não pode fazer uma atividade, um tratamento, o que for, sentindo dor. Onde é que tá prazer nisso? Eu quero que meus pacientes venham para mim com prazer, estão indo. Nossa, hoje é dia de RPG. Sabe aquele pessoal que chega com tesão querendo fazer RPG? É assim que tem que ser. E não fugir do tratamento, né? Fugir do tratamento é muito ruim. Você, ai, meu Deus, eu tenho RPG, que saco. Graças a Deus, meus pacientinhos adoram. E por quê? Porque eu respeito o limite deles. Claro que uma hora ou outra eles vão sentir um pouco de carga, eles vão sentir um pouco, porque a gente trabalha a carga também, né? E puxar ali, eles vão sentir a gente puxando, às vezes pode sentir uma dorzinha ou outra, mas nada assim que fica, eu não estou conseguindo fazer RPG porque eu estou sentindo dor na postura, né? Então, reavalie ali o seu modo de tratar o paciente. A dor, ela pode acontecer, mas ela tem que ser suportável. E pode acontecer também do paciente sentir dor depois também. Igual quando você malha, né? Acontece, a dor muscular. Essa é uma pergunta. Necessariamente todos os pacientes que eles sentem dor durante o RPG?
Não, tem paciente que não sente Ou nada. Não não sente precisa nada? sentir dor para falar e para fazer efeito, não. Tem gente que não sente absolutamente nada. Outros já sentem formigamento, principalmente pacientes que têm, né, a cervical mais dolorida, né, os trapézios tensos. Lá que você faz uma abertura de braço, formiga tudo, vai até nos dedos. Às vezes fica formigando os pés na postura rã no ar, que a gente joga, né, o pezinho para cima, às vezes dá mesmo formigamento nos Sim. pezinhos. Força, é interessante. A pessoa também tem todo um processo antes de poder colocar o paciente no RPG, assim, nas posturas e tudo mais. Porque, igual você falou aí, o trapézio. Aí eu fiquei imaginando aqui, se o trapézio ele tá rígido, tá tenso, por que não fazer uma pompagem antes, toda uma pompagem, Sim, nossa, tocou no ponto alongamento? ótimo. É, porque a gente faz pompagem. RPG, a gente trabalha muito com pompagem. Então, até que quando a gente faz a colocação, né, em uma das posturas lá, a gente faz a pompagem sacral, depois a pompagem escapular, e trabalha o paciente fazendo as pompagens cervicais, todas elas. Se a paciente não tiver hérnia na cervical, né, uma hérnia discal na cervical, nós podemos trabalhar pompagem de escaleno, pompagem de trapézio, fazer as rotações. Agora, se o paciente tiver uma hérnia cervical, né, tomar um pouquinho só de cuidado para não ficar mexendo tanto na rotação, inclinação, fazer mais axial. Não quer dizer que você não pode dar uma inclinadinha para um lado e para o outro. Tá? A gente pode, a gente só vai ficar mexendo muito. A gente prioriza mais uma pompagem axial, longitudinal. E é excelente para a hérnia cervical. Pessoal, Né? ótimo sobre as pompagens. E a hérnia discal, a hérnia ali entre os discos, as vértebras, o que acontece? Aqui está uma vértebra, certo? E aqui está outra. No momento que... aqui tem um líquido dentro, o líquido pulposo. No momento que ela falou sobre hérnia discal, no momento que a pessoa ela tem uma hérnia discal, a pessoa fala, eu tenho uma hérnia de disco e tudo mais, acontece isso. Tem aqui uma vértebra, tem a outra, e tem o líquido pulposo, faz isso. Aí abre a ferida, certo? O líquido ele empurra na raiz nervosa. Isso. E no momento que empurra na raiz nervosa, acaba a pessoa sentindo fisgada, parestesia, que é o formigamento. Sim, sentindo a dor e a dor vai irradiando ali certinho. Pacientes com hernia de disco, né? Pacientes com hernia de disco, RPG. Excelente. O que você vai fazer? Você vai descomprimir as vértebras. Você não está me puxando o paciente? Enquanto ele está lá encaixando o bumbum, você não está puxando o pescoço dele? Não é uma força para um lado, outra força para o outro? Você vai estar abrindo o espaço entre uma vértebra e outra. E você pode, inclusive eu tenho pacientes aqui, que eu estou esperando até hoje ele mandar. Tem 2 anos que eu estou esperando ele mandar a ressonância dele, que a hernia dele diminuiu. Então, saiu da cirurgia, saiu. E o médico está assim, nossa, muito legal. Saiu da cirurgia. Por quê? Porque ele não quis fazer a cirurgia, priorizou a RPG e a gente conseguiu descomprimir isso aí, sei lá, por osmose, não sei. Puxou, né? Diminuiu. Tanto é que ele saiu da cirurgia. Né? Então, é interessante porque a gente faz a decoaptação das vértebras. Então, as vértebras que às vezes estão lá, umas de encontro com a outra, pressionando ali o disco intervertebral, né? E o núcleo pulando para fora, a gente puxa isso aí, a gente dá espaço para ele entrar. Né? E outra coisa, gente, o diagnóstico de hérnia não é ruim. Né? O que é ruim eu tenho hernia. Não, presta atenção. Às vezes a pessoa faz as atividades físicas dela, faz academia, tá lá, aí descobre. Por que resolveu fazer um exame que deu hérnia? Acabou a vida da pessoa. Não faz mais atividade, não faz caminhada. Isso é pior do que a própria hérnia. Né? Hoje em dia a gente vê artigos, inclusive até apresentei uma palestra no simpósio ano passado da Sociedade Brasileira de Ortopedia, fala justamente sobre isso. A gente tem que dar movimento para o seu paciente. Né? A gente tem que tirar esse efeito nocebo do paciente que tem hernia de disco e mostrar para ele que o prognóstico de hernia de disco é bom. Que 90% dos pacientes em até 3 meses, a hérnia regride, melhora. Então, espera um pouquinho ali, 3, 6 meses, para depois andar igual robô, né? Para fingir que o povo parece que vai morrer. E não é assim. A gente tem que dar movimentação para os pacientes que têm hérnia de disco. A gente não pode pedir para ele ficar paradinho. Né? Isso é errado. Pessoal, então, o pessoal está perguntando aqui se a hérnia de disco tem tratamento. Ela já está respondendo isso. A partir dos 3 meses aí, já tem, pode continuar explicando novamente. Porque assim, o prognóstico da hérnia é o seguinte, porque às vezes a pessoa, eu vou operar. Não, é pouquíssimos. Quer ver? Acho que eu até tenho aqui uma porcentagem de um artigo que eu peguei, que eu até
anotei, 2 a 5% é que vão para a cirurgia. É muito pouco. 90%, 95 pacientes melhoram com o tratamento conservador. Se o paciente tiver, por exemplo, uma dor irradiada, você faz ali uma mobilização, até você centralizar essa dor. O que é centralizar essa dor? É tirar a dor do pé para a coluna. Você centralizou, você já melhorou. Aí localizou ela. Localizou. Aí você manipula, faz o que você quiser. Quiropraxia. Eu não sei nada de quiropraxia. Mas, né, eu faço RPG mesmo. Tá dando certo até agora. Mas você pode usar suas técnicas? Claro que pode. O que não pode é o paciente ficar em casa de repouso absoluto. Porque descobriu que tem uma hérnia de disco. Entendeu? Repouso não é tratamento. Não é tratamento. Repouso não é tratamento. A pessoa tem que movimentar. Tem que movimentar. Tem outro artigo que saiu aí, eu não lembro o nome, falando que a corrida, que até então até eu acho que é nova, a corrida pode. Disse que não, que a corrida pode, é importante porque fortalece o disco intervertebral. É porque vai ter ali o impacto no momento da corrida. Eu até imagino, claro que eu imagino que seja também para pessoas que já, né, mais jovens, que já tem uma certa, sei lá, um histórico, assim, às vezes de atleta? Pratica esporte, de atleta. Meu histórico de atleta. Exatamente, eu não ia falar, não, tá para não gerar polêmica. Sim. Mas, assim, de acordo com o meu histórico de atleta, quem sabe, né? Assim, pode fazer uma corridinha. Não tem problema, né? Acho que é por aí. Ai. Então, tem uma pessoa aqui que fala que tá sentindo dor no trapézio, o que será? A gente vai estar respondendo, né? Porque tem que investigar, né? Não dá assim para poder falar. Sim. Às vezes pode ser um pensamento, às vezes não é porque o músculo ele realmente está, né, tá um pouco tensionado. É bom investigar. Moça, e quem é responsável pela aplicação do método? Quem é o profissional responsável? Somente o fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta ele tem que, após a sua formação ou no último ano, então, né, no último ano já se pode fazer o curso de RPG, né, que é um curso ali de aperfeiçoamento. Não é uma especialização, porque não é um curso de mais de 300 horas, não. É um curso de aperfeiçoamento, né? E, no meu caso, assim, eu fiz vários cursos, mas a pessoa pode fazer só um, não tem problema. A partir do momento que ela fez um curso ali, ela já pode, né, tratar os seus pacientes com RPG, não tem problema algum. Ótimo. E tem que ter alguma formação específica em RPG para poder tratar a pessoa? Tem que ter esse curso, né? Tem que ter esse curso. Ou, né, aí você procura, né, uma empresa de cursos, tem que ter esse curso, porque é nesse curso ali que a gente vai estar mostrando, né, falando melhor sobre o histórico do RPG, falando melhor das posturas, a avaliação, né, entre outros. Então tem que ter esse curso. Você não pode chegar a fazer formar em fisioterapia e já aplicando RPG, como muitos aí eu vi na internet, vou aplicando. Nossa, quando eu cheguei aqui para dar curso em 2009, umas 3 alunas minhas já aplicavam RPG, de acordo com o YouTube. Eu falei, meu Deus, vocês são tudo doidona. Então, assim, mas tudo bem, né? Acontece, pelo menos elas procuraram o curso. Então, tá tudo certo. Ótimo. E agora vamos entrar na parte de escoliose. Porque muitas pessoas, elas têm escoliose, elas falam que elas têm escoliose, que sentem incômodo. Vamos entrar nessa parte de escoliose, certo? Vamos. Como é o tratamento fisioterapêutico para a escoliose? Explica como é o primeiramente, eu vou falar um pouquinho. O que é escoliose, né? Escoliose é uma deformidade tridimensional da coluna vertebral. O que ocorre ali? Ela ocorre uma inclinação lateral para um lado, uma rotação para o outro lado e extensão. Isso é uma escoliose verdadeira, idiopática juvenil. Porque às vezes a escoliose para um lado, né, se ela em adultos até 10 graus, a gente nem considera muito. Às vezes inclinou ali para o lado, a gente faz a inclinação da coluna, mas não tem nem rotação. Pode, sim, às vezes causar dor. É importante, às vezes, fazer RPG associado a pilates, enfim. Mas a verdadeira escoliose, geralmente ela ocorre em crianças, né? Então as mães têm que ficar de olho nos seus pequeninos. É uma fricção de crescimento. Ou seja, à medida que a criança cresce, a escoliose, né, também cresce. E ela vai aumentar principalmente ali no estirão de crescimento.
Estirão do crescimento. Então, ela vai aumentar ali, principalmente no estirão do crescimento. Então, o que é a importância? É você observar. Porque a criança está ali com 10 graus de escoliose, esse 10 graus dela já é importante. No adulto, nem tanto. Passou ali a faixa de crescimento, nem tanto. Mas uma criança de 7, 8, 10 anos com 10 graus de escoliose, a gente tem que observar. Porque provavelmente essa escoliose vai crescer. Né? E ela é agressiva. E é uma patologia silenciosa, porque a criança não tem dor, criança não sente dor com escoliose. Eu atendo crianças, sei lá, desde sempre. É pouquíssimas, raras crianças que tomam remédio forte, que sentem dor. Né? Então é silencioso. E às vezes, quando a mãe descobre, já está lá nos seus 40 e tantos graus, né? Como aconteceu com a amiga minha. Então, assim, a menininha dela, foi na hora que ela observou, já estava com 49 graus de escoliose. E olha que, né, o tempo inteiro confere com a filha dela, 49, né? Então, mas acontece, às vezes a gente não... Entrando no processo cirúrgico aí, praticamente. Ela fez cirurgia, não teve jeito. E uma criança, então, antigamente não se fazia cirurgia em criança. Mas, assim, ela também já tinha menstruado, né? Já estava ali, passou ali já tinha menstruado, já estava com 49 graus, não tem jeito. Só que ela ainda ia crescer um pouquinho, porque o índice de Risser dela não estava totalmente fechado. Para se fazer cirurgia, a gente espera fechar o índice de Risser. Só que, de acordo com esse médico, ele tinha uma técnica nova, que ele ia deixar o espaço entre uma vértebra e outra, para que aquele crescimento que ela ainda tinha, né, não atrapalhasse com a artrodese que foi feita na coluna dela. Então, a cirurgia dela certamente foi um sucesso. Ela, de 49 graus, ela foi para 12 graus. Mas depois você tem que usar o colete, tem que fazer RPG, porque senão volta, você perde um pouquinho, porque ela ainda vai crescer. Se ele deixou um espaço, a gente espera que ela termine de crescer ali, né? Mas deixou um espaço para que não desse complicações o restante do crescimento que essa menina ia ter. E é o melhor momento para tratar também, né? O melhor momento para tratar enquanto criança. Enquanto criança. Fase adulta, vai sentir dor. Vai ter dor. O que a gente vai fazer na fase adulta? A gente vai despistar essa escoliose. Né? A gente não consegue retirar essa escoliose na fase adulta, por exemplo, até com RPG. Né? Existem outros métodos novos surgindo aí, né? Que é os exercícios científicos baseados em evidência, que eles estão até conseguindo tirar alguns graus ali de adulto. Só que eu pergunto, será que a escoliose desse adulto não era flexível? Porque quando a gente tem uma escoliose flexível no adulto, ela é tanto boa para piora quanto a melhora. Então, ela pode tanto piorar tanto piorar quanto melhorar. Então, a gente não sabe, às vezes ele foi tratado ali com o método CIS, mas a escoliose dele era flexível. Porque a escoliose flexível, ela também se melhoraria com a RPG, se fosse o caso. Sim. Porque ela é passível de melhora e passível de piora, entendeu? Então, a gente tem que observar isso aí também. Então, agora, se a escoliose não for flexível... Você falou sobre o ângulo de Risser, né? Certo? A mulher, enquanto ela está no momento da menarca, que ela teve já a primeira menstruação, antes disso, o tratamento para mulheres que têm escoliose é mais viável, o tratamento é mais eficaz, vamos dizer assim, certo? Isso. Antes disso, antes do ângulo de Risser fechar ali, na cristeria. Isso. Aí, antes de fechar o tratamento, ele é mais rápido. Mais eficaz. Mais porque, eficaz. Assim, a mulher tá lá. E também porque tem um estudo que a gente sabe que é mais comum em meninas do que meninos, a escoliose, né? Idiopática juvenil, a agressiva. Então, assim, a menina, ela tem que tratar o quanto antes. É começar ali 8, 10 anos de idade. Colete, gente, 8, 10 anos de idade. Vai usar colete com 14, que... Vou contar um caso para vocês depois. Então, assim, o colete é o mais rápido possível. É o mais rápido que você tiver que usar colete, só que ele é indicado acima de 20 graus. Então, se eu pegar um menininho com 10 anos de idade, com 20 de cobre, é colete RPG, colete, entendeu? É colete. Agora, respondendo a sua pergunta, a menina, ela tá com 12 anos de idade, ela ainda não menstruou e tá com a escoliose aí de 16. É aí que a gente tem que tratar mesmo, porque ela já vai menstruar. Passou a menstruação, o índice de Risser dela fecha mais rápido, entendeu? Você fica mais rápido. Então, a gente tem que tratar enquanto ela está crescendo, porque a chance da gente tirar essa escoliose, tirar graus durante a fase de crescimento é muito maior do que se ela fechar esse índice de Risser aí.
é mais difícil da gente conseguir isso. Né? Agora, o caso que eu ia contar aqui da menininha de 15 anos, foi uma menina que chegou para mim com 29 graus de escoliose torácica. Eu mandei para o médico, pedi o colete, tem que usar. Só que ela já tinha 15 anos. Só que eu pedi o raio-x e observei que no raio-x dela ainda estava ali IC4. Então ela tinha uma chancezinha ainda de tentar tratar antes que viesse a fechar, né? Se ela estava no RICER4, do RICER4 ao RICER5, em alguns casos leva 1 ano para fechar. Então a gente já tinha chance de ela não teve então a primeira menstruação? Não, ela já tinha tido a primeira menstruação. Ela chegou para mim com 15 anos, ou seja, já tinha que ter chegado antes, mas chegou com 15. E aí eu pedi o raio-x, observei que o RICER dela estava 4, e a escoliose 29 graus. Colete, urgente, e RPG. De 29, 10 meses de tratamento, foi para 18. Tá bom? Tá ótimo. Tá lá no meu Instagram. Então, assim, a RPG não trata escoliose. Gente, não existe evidência científica robusta de RPG. Não existe. O que a gente sabe é o que a gente trabalha. Realmente, a gente não pode, né? Porque na minha prática clínica funciona. Muita gente até goza disso. Mas, assim, é porque realmente não tem evidência científica robusta. Mas eu não posso também afirmar que não trata, entendeu? Porque a gente vê lá, de uma paciente que o 29 foi para 18, como é que eu posso falar que não tratou? A forma como você vai tratar o seu paciente é que vai te dar também o resultado. Eu posso pegar uma paciente, colocar na rã no chão, que tem uma paciente com escoliose, colocar na rã no chão e tratá-la da mesma forma que eu pego uma paciente que não tem escoliose e jogo na rã no chão. O que eu vou fazer com essa paciente? Eu vou desrodar ela, eu vou fazer o movimento contrário da RPG, que é o que o CIAS faz, os exercícios científicos baseados em evidência, faça isso mesmo, abre aqui, cresce aqui, puxa para lá. É isso que a gente faz no paciente com RPG, que tem escoliose dentro da RPG. A gente só não vai pedir para esse paciente repetir esses exercícios todos os dias. Talvez até seria interessante. Às vezes fazer aí, né, um teste aí de RPG com escoliose, fazendo todos os dias, para sempre estar abrindo o lado côncavo, desrodando a vértebra e crescendo. Que é isso que os exercícios científicos fazem. Né? A RPG sempre fez isso, entendeu? Só que a gente não faz isso todos os dias, a gente faz uma vez por semana. Né? Porque, olha só, dentro do nosso corpo nós temos lá a musculatura tônica e a musculatura dinâmica. A musculatura tônica é aquela que é involuntária, não depende da nossa vontade, é uma inervação automática. Que é as musculaturas que a maioria nunca escuta falar, transverso espinhal, multifídio, etc. E a musculatura dinâmica é aquela que é voluntária, que tem inervação fásica ocasional, bíceps, tríceps, enfim. A musculatura tônica, que é responsável pela nossa postura, pelo nosso posicionamento, uma das principais é o transverso espinhal. O transverso espinhal, a ação dele promove uma inclinação lateral para um lado, uma rotação para o lado oposto e extensão. Quem é que causa escoliose? Não, quem é que causa escoliose? É o transverso espinhal. Aí ele fala, a escoliose idiopática varia, ninguém sabe a causa. Realmente ninguém sabe a causa, mas hoje já se sabe que é um distúrbio lá do sistema nervoso central que inerva o músculo de maneira errada. E qual músculo? Transverso espinhal. Porque a gente não tem controle sobre ele. Ele sempre está sendo inervado, que vai causar inclinação lateral, rotação e extensão. Então, a gente tem que tratar escoliose tratando a musculatura tônica. E quem trata a musculatura tônica tão bem assim? É RPG. Entendeu? É um dos métodos assim, que não sei se você mexe com tônico, mas até hoje o que eu sei que trabalha tônico é RPG. E um pouco da dinâmica, mas também, né? Não quer dizer que não trata a dinâmica, mas trata mais a tônica. Então, o pessoal só explicando aí sobre como vai ver o índice de Riser é através do raio-x. E ela falou também sobre o ângulo de Cobb, o ângulo de Cobb, é para ver ali o ângulo, os graus que tem da escoliose, certo? O grau da curvatura que a coluna está fazendo. E esse ali traça com a régua e tudo mais, ver quantos graus tem, correto? E para ver, antes de falar sobre o teste, fala um pouco sobre a gibosidade, para que fixe isso um pouco. No momento que você falou que ela roda, explica isso. No momento que faz o teste, primeiro então tem que ver um teste, né? Como faz o teste? O teste geralmente
o mais comum é o teste de Adams, né? Que a gente Já. pede o paciente para inclinar o tronco e a gente vê um lado mais alto que o outro. Essa gibosidade é causada pelo processo espinhoso, porque o processo espinhoso da rotação, então eu tenho aqui dois processos transversos e um processo espinhoso lá atrás. Quando ele roda, ele empurra o músculo, ele empurra a carne, então fica ali aquela gibosidade. Então ele fez uma inclinação para o lado e rodou para o outro lado. Né? Então, essa gibosidade geralmente é causada aí pelo processo espinhoso da vértebra. E a gente consegue observar essa gibosidade fazendo o teste de Adams. E se a gente olhar também de cima para baixo, né? Colocar um cabinho de vassoura, um pauzinho, o que for, você vai ver que o pauzinho vai ficar assim, ó. Né? Porque está rodado o tronco da pessoa. Né? Podemos observar isso também pela pelve. É isso. Fez o teste de Adams, teve aí a gibosidade, teve a rotação. O pessoal, as pessoas, elas, no momento que elas têm escoliose, muitas, é necessariamente que todas as pessoas, elas tenham dor. No momento que tem escoliose, é necessário ter dor. A pessoa, ela tem dor, todos os pacientes têm dor quando tem escoliose. Não, adolescentes não têm dor. Crianças e adolescentes não têm dor. Eles vão sentir dor a partir de 19, 20 anos de idade. Mas não são todos também, não. Mas a maioria, a partir de 20 anos, 22, eles vão sentir uma dorzinha. Às vezes uma dorzinha contínua ali, aquela dorzinha chata. Pode acontecer, sim. Ou, às vezes, dorzinha após algum movimento, após alguma atividade, né? Pode acontecer. Mas não são todos os pacientes. Tá? A escoliose realmente ela provoca dor na fase adulta, né? Mas não são todos, né? Não, tem exceção. Então, sabendo que a dor ela é uma resposta cerebral, não necessariamente precisa ter a lesão ali para ter a dor, certo? E também essa resposta cerebral no sistema nervoso central que manda a dor, também seria mais umas 10 aulas explicando, umas 10 lives explicando sobre dor. Então, você falou aí sobre a órtese. A órtese é todo o dispositivo auxiliar que auxilia a pessoa e falou que do colete, certo? E esses coletes, eu vejo o pessoal que utiliza o colete, nossa, esteticamente, acaba afetando o emocional da pessoa. As adolescentes não querem usar. Principalmente adolescente que está no Nossa, momento. elas não querem. Eu vejo lá, gente, colete é 23 horas por dia. Não pode tirar, é 23 horas por dia. Tira ali uma horinha para tomar banho, fica ali. Se não for 23 horas por dia, que no mínimo seja 18 horas. Se não for 18 horas, então não precisa ir comprar o colete. Porque não vai adiantar, tem que ser no mínimo 18 horas, mas se puder, 23 horas por dia. Existe colete, por exemplo, colete de Boston, foi esse colete que aquela menininha que eu te relatei de 15 anos usou. É um colete que parece uma cintazinha, não dá nem para ver. Então, ela ia para a escola feliz, com a blusinha, coletinho, parecendo uma cinta. Esse é o melhor. O Milwaukee é aquele que pega, assim, que a maioria usa, né? E ninguém quer usar aquilo. E, na verdade, esse colete de Milwaukee, ele nem deveria ser mais utilizado. E hoje... Agora é o 3D, né? Não, e é o que mais usa... agora é o 3D. E é o que o pessoal tá usando e da torta direito. Porque, talvez pelo custo também, não é todo mundo sabe fazer. Não sei onde nem é confeccionado, acho que no Rio de Janeiro, não sei se em Belo Horizonte. Mas o colete de Milwaukee, ele não é tão indicado mais pelo seguinte. Se a escoliose é uma deformidade tridimensional e a gente tem uma inclinação lateral para um lado, uma inclinação lateral para o lado, uma rotação para o lado oposto e extensão, o que o colete de Milwaukee faz? Ele dá mais extensão para esse paciente. Então, aquele paciente que é o verdadeiro, não aquela escoliose, mas é aquela escoliose idiopática que às vezes a mãe nem enxerga, ela talvez não enxerga porque ela tende a inverter a curva da torácica. Então, a gente não pode dar extensão se a patologia é uma extensão, entendeu? Então, por isso que ele não deveria ser usado, mas ainda é. O ideal seria, se todos nós pudéssemos ter acesso ao colete 3D. E no momento aí que tem essa extensão, o interessante é ter todo o fortalecimento do core, ter o fortalecimento principalmente das musculaturas profundas do abdômen, certo? Transverso abdominal, oblíquos. É interessante ter essas musculaturas porque elas são as estabilizadoras do centro de gravidade do nosso corpo, que é o abdômen. E que tá sobre o colete ele acaba fazendo o quê? Com que a musculatura fique fraca, certo? Está comprimindo. E nesse momento, associado aí também ao RPG, é interessante só o colete ou associado ao RPG?
Não, sempre associado ao RPG. Tem que Sempre ter, não tem associado. jeito. A gente tem que ter um tratamento global, estático ali, ó, puxar aquela musculatura tônica. Não tem como você. É um ajudando o outro. E também não tem como fazer só RPG. É os dois, é um ajudando o outro. Eu falo, tem que usar o colete, tem que usar o colete. Não, nem todos usam, né? Porque às vezes não quer, tem vergonha. Mas tem outros que usam direitinho ali, ó, 23 horas certinho. E é isso, fortalecer o core sempre é muito bem-vindo. Você pode associar também, se o paciente puder, né? Fazer pilates, RPG, né? Eu ia Associando falar pilates agora. também, É pode, interessante o né? exercício físico, né? Principalmente Uhum. aí o Pilates, ele faz o quê? Fortalece as musculaturas em isometria, principalmente porque vai ali vai fazer com que a musculatura ela fique firme, certo? Isso, a gente, né, vai fazer ali a musculatura ficar firme e a musculatura que é trabalhada na RPG vai buscar esse centro de gravidade aí. Porque, na verdade, quem busca o nosso centro de gravidade é a musculatura tônica. É ela que faz de tudo ali para manter o nosso centro de gravidade, nossa base de sustentação. E a musculatura dinâmica trabalhando o core vai ajudar aí a sustentar esse centro de gravidade já na nossa base de sustentação. A tônica fica buscando o nosso centro de gravidade, né? E a dinâmica ali ajuda ali, né, a manter ele firme. Então é importante, né, trabalhar as duas coisas, né? Principalmente paciente com fibromialgia. Saiu um estudo aí que é excelente, alongar e fortalecer mulheres com fibromialgia. Gente, alongar e fortalecer é o quê do que eu posso fazer pelo meu paciente? Não, para que é melhor pegar a paciente e alongar ela de maneira global? Alonga e fortalece a musculatura do corpo todo ao mesmo tempo. E aí eu posso colocá-la no Pilates 2 vezes por semana. Fechou. É ótimo. Ou também uma vez, duas vezes na hidroterapia, por causa que são Isso. exercícios Uhum. de baixo impacto, não vai dar um impacto nas articulações também, não vai Exatamente. sobrecarregar muito o estado Exatamente. emocional ali, né? É muito bacaninha. Eu acho bacana ele É, ter um tratamento completo para ou pacientes com seja, fibromialgia, né? 3 minutos aí, vamos falar sobre o tratamento cirúrgico da escoliose. Aborda um pouco sobre esse tratamento cirúrgico, quando é que deve ser feito, para depois a gente ir para as perguntas, se o pessoal tiver dúvidas aqui. Ó, a gente faz de tudo para que não tenha cirurgia, né? Nós, fisioterapeutas, a gente preconiza sempre o tratamento conservador. Só que em alguns casos, pacientes acima de 40 graus do ângulo de cobre já é indicado cirurgia, né? Então, acima de 40 é indicado cirurgia. É, se você tiver oportunidade, às vezes o paciente tiver oportunidade de fazer algum tratamento aí, tentar evitar a cirurgia seria o ideal. Mas, infelizmente, acima de 40, 40, 50 graus, às vezes pode estar comprometendo ali a capacidade respiratória do paciente. Então, realmente é indicada a cirurgia. A gente realmente tem que esperar passar a fase de crescimento ali, né, para que seja melhor indicado a cirurgia. Né? Evitar, imagina, ficar operando crianças. Embora alguns médicos hoje em dia falam que tem essa técnica nova, mas se puder evitar, esperar, pelo menos no caso da menina, esperar ela menstruar, pelo menos, né? Realizar a cirurgia depois dessa menstruação aí. 20 graus é colete, RPG. Abaixo de 10 graus, 16, 12, pode fazer só RPG. Entendeu? Mas a cirurgia mesmo é só acima de 40. E evitar, né? Para tomara que não chegue a 40 graus. Fazer de tudo para que essa Tomara que criança. não. E essa pacientinha É, não chegue a 40 graus. sempre tem que ter essa consciência corporal e ter a consciência de que eu vou me tratar. Eu tenho que ter ali os cuidados primeiro comigo, né? Você tem que chegar e falar para você, nossa, eu tenho que buscar ajuda, eu tô começando, e você já começa a observar, não tô gostando do meu jeito de sentar, e já começa a buscar ajuda, porque nesse início, Isso, aí, quanto antes, melhor. quanto Né? antes, Quanto antes, melhor. melhor. Porque depois vai ter dor. Gente, ele fala, não, outra polêmica, postura perfeita. Realmente, a gente não tem uma postura perfeita. Mas a gente tem uma postura perfeita para cada um, uma postura ideal para cada um. Então, o que, é que eu costumo dizer nos meus cursos que eu falo? Gente, aquilo que não agride os meus olhos, para mim está perfeito. Entendeu? Então, a postura ideal para mim é aquela que não agride os meus olhos. Então, se eu tenho uma paciente que chega para mim sentindo dor e eu faço uma avaliação postural nela, eu observo que ela está cheia de retrações, que essas retrações causaram alterações posturais e que depois que eu começo a fazer RPG com ela, essas alterações posturais saem e ela não sente dor, então eu posso
concluir que realmente essas alterações posturais, essa postura desleixada, essa postura ruim, leva a um quadro álgico. Né? Né? Sabendo que a postura perfeita não existe, mas eu posso dizer também que uma postura ruim, ela leva a dores, sim. Eu vou ver se eu consigo mostrar a foto aqui de uma paciente, tem até no Instagram. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, tem o antes e o depois dela aqui, ó. Então, se ela era desse jeito e ela sentia dor, a gente começou o tratamento. 10 meses depois, ela ficou desse jeito. Toca na tela e vai desligar. Desligou. Aqui, ó. Nossa, tá perfeito. Olha. Então, assim, eu posso dizer que essa paciente, para mim, essa postura é uma postura perfeita. Para mim, essa postura é a postura ideal. Olha para você ver, tá aumentando ali a cifose dela, a hiperlordose. Ela é toda cheia de curvas. A cadeia anterior dela é toda alterada. Era toda alterada. Né? Ela também fazia uma hiperextensão do joelho? Tem, e eu não sei nem como é que saiu, isso aí é um milagre, é difícil tirar. Mas, graças a Deus eu consegui. Mas é graças a Deus, que é muito difícil. Ela sim era toda cheia de dor. Assim ela não sentia dor. Então, como que eu posso concluir aí que uma postura ruim não altera, não tem quadro ágil, não tem nada a ver com dor? Posso dizer que não tem nada a ver com dor. Perfeito. Perfeita a abordagem, perfeito a forma de explicar. Eu espero que fique claro, que deixou bem claro para o pessoal o que é RPG e quais os seus benefícios. E agora a gente abre para perguntas, porque falta aí 9 minutos. A gente vai abrir aqui para as perguntas, as dúvidas de vocês. Podem ficar à vontade para perguntar. E perguntaram aqui, escoliose no adulto, você tinha falado, né? Uhum. Se tiver algo que você queira estar abordando enquanto o pessoal faz as perguntas aqui. Não, eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que procurar sempre estar melhorando o nosso bem-estar, né? Então, a gente fala, eu defendo muito RPG, eu acho que RPG é um tratamento bacana. A Sá está perguntando ali adultos e idosos, né? A gente trata adultos e idosos, sim. A gente consegue tirar hipercifose em pessoas mais velhas. Eu acho que eu até tenho um antes e depois de uma pacientinha minha com mais de 60 anos de idade que a cifose dela diminuiu. Mostra pra gente. Você consegue. Eu acho que eu nem sei. Eu acho que tá nesse celular aqui. Nesse outro aqui não tem. Mas, assim, acho que tem no meu Instagram também. Eu ia falar isso. Embora não pode ficar postando, então, mas tem uns antes e depois lá. De pessoas adultas que tiveram uma alteração na cadeia anterior, às vezes na cadeia posterior, que quando a gente fez a RPG, ficou com a postura perfeita para ela, entende? Não é que a postura perfeita. Cada um tem sua postura perfeita, cada um tem sua postura ideal, né? É aquilo que não agride os meus olhos está perfeito para mim. Então, pronto. Então, eu posso dizer que existe essa postura ideal, né, para cada um. E eu posso trabalhar com crianças a partir de 8 anos de idade, né? Embora eu já tenha atendido criancinhas de 5 anos, mas ela é uma menina muito boazinha, ela é uma menina também cheia de patologia. Cooperativa. Tadinha, ela tinha passado por muitas por um câncer já aos 5 anos de idade, e na coluna, então para ela era fichinha fazer RPG, ela já vinha sofrendo tanto, mas eu atendi e foi super bacana, claro que com ela eu fazia 25, 30 minutos, para ela é o máximo, não precisa mais que isso, né? Geralmente chega mais a pacientes com 8 anos, né? Como é que eu vou tratar essa criança? Primeiro, você tem que decorar todos os desenhos infantis, não tem jeito, você tem que entrar no mundo da criança, você tem que saber. Utilizar várias formas você assistiu, lúdicas, né? Só que é Polianinha, umas novelinhas que passavam, meu Deus do céu, vou ter que assistir essa novelinha. Aí eu assisti um capítulo para poder conversar com a menina na minha sessão. E aí a gente ficou discutindo e eu aproveitava e fazia as posturas dela. Então, criança, gente, é muito bacana. Eu amo trabalhar com criança.
Você tem que saber mexer, né? Você não vai ficar 45 horas Não, faz ali 40, 35 minutos, 40 minutos, pronto. O músculo dela é Tem que ter mais estratégias agradecido. para poder estar. Tem que ter estratégia, não adianta. Se a criança não gostar de você, pode esquecer. Ela não vai voltar, não quer nunca mais. Não vai. Não Ele vai. vai começar a chorar na casa, não vou. Não vai. Não, eu já ainda mais agora, depois que eu tive filho, vixe, tô tendo a manha dos infantis aí, ó. Tô sabendo todos os desenhos. Tem que saber, né? As novelinhas das crianças. Show de bola. Legal. Viu, Sá? Creio eu que ficou bem explicado. Creio eu que ficou bem abordado o tema do RPG. Ai, que bom. Eu agradeço muito. Eu fico muito feliz que a gente pôde estar, você pôde estar transmitindo isso, eu pude estar trazendo você para transmitir para o pessoal. A gente teve esse diálogo bacana. E agradeço de coração, imensamente, a sua presença aqui. Eu que agradeço. Nossa, eu falei, meu Deus, agradeço demais o seu convite. Né? Eu fiquei tão feliz e ao mesmo tempo assustada, né? Ai, meu Deus, eu fiz uma live, eu nunca fiz live em toda a minha live. Nunca fiz live na minha vida. Eu falei, não, mas vamos que vamos. Então, é um desafio, é um aprendizado, né? Sempre tem aí uma primeira vez. E eu te agradeço muito. Agradeço a todos aqui que estão, né, com a gente nesse domingo aí. Quero passar uma mensagem aqui para todos, né? Que a gente está passando por esse momento difícil. Mas vamos agora, a gente tem aqui agora, mais do que nunca, nos unir, né? E pedir a Deus pela cura. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus envie a cura dessa peste. Isso é uma peste, que não tem condição. Então, assim, é uma peste. Então, é isso, né? Que a gente foque ali com Deus Pai Todo-Poderoso, que Deus abençoe cada um de vocês que estão aí do outro lado e que proteja, né, a família de vocês. É isso. Amém.